Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, que nos sintamos envolvidos pela doce e divina paz do nosso Mestre. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E vamos buscar um lugar de recolhimento para fazermos a nossa prece. A prece é um caminho que auxilia a elevarmos ainda mais o nosso pensamento e a buscarmos a sintonia com os benfeitores espirituais. E assim eu os convido a elevar o pensamento. Aqueles que desejarem fechar os olhos para uma maior concentração, fiquem à vontade. E vamos mentalizando a figura doce e meiga do nosso Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, confiantes de sua presença entre nós. Lembremos que Ele mesmo nos disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, confiamos em sua presença onde quer que nos encontremos. Vamos nos deixando envolver pelas suas energias amorosas, vamos mentalizando a sua imagem de paz, de harmonia, de tranquilidade, de braços abertos e com um sorriso amoroso e fraterno, nos envolvendo. Vamos sentindo o seu amparo, o seu carinho, nos envolvendo em equilíbrio. E assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais um dia de vida, pela oportunidade abençoada de estarmos mais uma vez reunidos para este momento de aprendizado. E aos benfeitores espirituais que nos acompanham ainda mais de perto, nos auxiliando ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos dias, a nossa gratidão. E assim mais harmonizados, nós vamos para a nossa vibração, colocando em movimento os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, sentimentos em favor daqueles que sabemos estar mais necessitados. Convido a elevarmos os nossos pensamentos, elevar as nossas energias de equilíbrio, de amor, a tantos irmãos em situação de vulnerabilidade, tantos que estão em situação de rua, que eles possam receber todo o amparo material e espiritual necessário, que eles possam ser fortalecidos na sua fé e na sua esperança. Vibremos por todos os lares, envolvendo as famílias em muito amor, muito equilíbrio, para que esse espaço possa proporcionar o exercício da fraternidade, do respeito, da solidariedade, do perdão. Vibremos muita paz, harmonia e serenidade a todas as famílias. E vamos mentalizando mais intensamente a figura de Jesus, levando o seu olhar compassivo às regiões do leste europeu, do Oriente Médio, aos Estados Unidos, que a sua compaixão, que o seu amor, que a sua misericórdia possa abrandar os corações dos líderes de nações, da população que lá reside, tantos que vêm enfrentando situações de conflitos armados, que os dirigentes possam perceber todo o apelo do plano espiritual superior para a paz, para a tranquilidade, para o amor, para a fraternidade e respeito recíprocos, que eles possam perceber que a paz e o amor são o verdadeiro caminho. Vibremos. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos por tantas bênçãos que nos envia a todo tempo, pedindo-te, Pai, sustenta-nos nas nossas imperfeições morais. Ajuda-nos, Senhor, a ter força de vontade e coragem para buscarmos vencer as nossas más inclinações.
fortaleça o nosso bom ânimo, a nossa boa vontade em aprender, em buscar o caminho do bem e da evolução nos teus ensinamentos. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro Mereça Ser Feliz, escrito pelo médium Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito da Hermance Dufaux. Vamos refletir sobre carências. O que é carência, vocês sabem? A carência é aquilo que acontece dentro da gente, né? Que nos traz o estado de insatisfação, que acha que está faltando alguma coisa, né? Algo que eu preciso e eu não tenho, isso que é carência. E a origem da carência, vocês sabem de onde que vem? Vem pela ausência, na verdade, de preparo para lidar com a falta ou a perda, né? Uma perda pela morte ou pela separação, ou porque eu não tenho isso que eu gostaria tanto de ter, é nesse sentido. Então, as pessoas mimadas, né, excessivamente, querem tudo o que deseja na vida. Inclusive, que coisa interessante, né? Inclusive o afeto, o carinho, o dito amor, né, entre aspas. E também outras carências surgem. Tem outras carências, né? Materiais, carências de alguma coisa que você fala, tem um vazio. Então, outras coisas, outras carências surgem como ilusões da vida moderna, né? Da vida materialista, que é estimulada por essa nosso meio de comunicação, as propagandas, etc. e tal, né? Então, a carência, na verdade, é um vício que a gente traz desde as outras vidas anteriores, né? Porque somos seres reencarnacionistas e você fica esperando, né, internamente, sem a disposição que você tem para poder doar também. Então você só espera. Se não vem, estou carente, está faltando alguma coisa, né? Então o carente, aquela pessoa dita carente, vai atestar, quer dizer, vai, né, estar expressando a incapacidade de amar, exigindo muita atenção, né, do outro. Você vai se cristalizando no apego, ou você vai se alimentando assim numa espécie de ciúme, né? Que você fala assim, nossa, essa pessoa dá atenção para outras pessoas, mas para mim não. Isso aí é um conflito interno, ou de ciúmes, ou de crise de possessividade, mas em consequência do que? Da carência. Então a carência surge quando nós nos desconectamos daquilo que realmente você percebe que é gratificante, ou daquilo que realmente preenche dentro de nós, que é o quê? O amor genuíno, o amor divino, um respeito, né, que nós temos que ter dentro da gente. Aí vai começar a priorizar a falsa realização, uma falsa necessidade, né? Por quê? Porque a sociedade materialista, hedonista, nos estimula para este consumo, para esta existência que é tão passageira, tão supérflua, não é? Então todos temos o que precisamos e merecemos na vida, sabemos disso, né? Mas se não concordamos com essa lei divina, que todos nós, na verdade, somos preenchidas de tantas coisas boas, cabe-nos o direito de tentar
tentar melhorar o nosso ponto de vista, né? Trabalhando pela nossa melhoria interna. Isso é a maior preenchimento, né, dessa carência. E a maioria das pessoas querem tudo para já, né? Onde as necessidades pessoais não obedecem, né? E não tem nem paciência para isso. E poucas pessoas conseguem escolher pela divina escolha de amar. Amar verdadeiramente, né? Porque só assim nós percebemos que o Pai Divino jamais nos deixará ou nos deixa sentir a falta do essencial, né? E esse preenchimento do essencial que, na verdade, nos traz a grande bênção interna, o grande preenchimento desse vazio que a gente diz que é carência, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Como cuidar do outro se nós não nos cuidamos? Porque, em geral, quando nós temos uma grande preocupação e cuidamos de outra pessoa, uma pessoa enferma, por exemplo, se nós não abrirmos o nosso olho, nós ficamos doentes. Porque a relação é difícil. Porque a energia entre um e outro é difícil. Porque quando a pessoa está muito doente e você não, você doa o seu ectoplasma, a sua energia mais profunda. Mas a pessoa que está doente não pode devolver. Não há uma troca, como há na relação afetiva, no beijo, no abraço, na preocupação natural. Há uma deficiência da pessoa que recebe, não só o cuidado material, mas o emocional. E nós que estamos cuidando, se nós não nos cuidarmos, nós vamos ficando enfraquecidos, mal-humorados, impacientes. Por isso, cada vez mais, a figura do cuidador, da cuidadora, de alguém que vai ajudar, vai ser mais importante, porque a minha geração está envelhecendo. Nós estamos com quase 70 anos. Então, com a série de limitações e dificuldades que raramente você não tem. É difícil encontrar uma pessoa cujos exames são ótimos. Essas pessoas são raras. Hoje em dia, então, que a medicina quer vender remédio, minha Nossa Senhora. Eu me lembro, na minha adolescência, você ter um colesterol de 240 era aceitável. Hoje, se você tiver um colesterol 100, o médico já te olha com aquele olhar de você está condenada. Nossa Senhora! Hoje em dia, para você se adaptar ao que os médicos acham que é ideal, é uma coisa horrorosa. Alguém me contou, numa dessas cidades, que agora vai surgir uma seguinte proposta da medicina. Sabe o que é aquela glicemia glicada, que o diabético tem pavor? Porque é aquele exame de sangue que você faz, você que é diabético, 2 horas depois do almoço. E, excetuando Jesus, todo mundo aparece com a glicemia alterada, porque você almoçou. A não ser que você tenha comido alface e água, vai aparecer uma glicemia alterada. Mas ela é aceitável quando você tem diabetes, é claro. Quando ela é 6, quando ela é 7. Agora, já fiquei sabendo, vai surgir uma história de que o ideal não é mais 6, 7, é 4. É 5 no máximo. Mas o que significa? Remédio. Ah, não, esse remédio que você toma, essa insulina que você usa, gente, a gente tem que ter todo o cuidado, porque a medicina é, para muita gente, um negócio, e para os laboratórios, mais ainda. Então, cuidado com os médicos que cuidam de nós, porque daqui a pouco, de glicemia glicada é a morte. Você já deita e se despede de todo mundo. E o pré-diabético, coitado? 99% da população mundial hoje é pré-diabética. Mas claro que é. Eu vejo o McDonald's perto da minha casa, as crianças tomam café da manhã de uniforme da escola, no McDonald's.
Porque mãe e pai não tem tempo de fazer café da manhã para a criança. Aí, quando for adolescente, você vai dizer que não pode comer no McDonald's? Ela tomava café quando era criança. Então, tudo é hábito. Tudo é, eu sei que isso não me faz bem, então eu vou cortar isso. Agora, isso me faz bem? Pelo amor de Deus. Né? Então, juro por Deus que isso não é propaganda para os laboratórios pagarem minha insulina. Mas eu sou esperta, e acho que vocês todos são. Ninguém vai me convencer que eu tenho que ter, depois do almoço, glicemia 4. Porque para o diabético isso não é possível. Para o pré-diabético também não. As duas grandes coisas, entre aspas, que existem hoje é o pré-diabetes e você ser TDAH. Ah, meu Deus! Você fala para o seu marido, dá para você lavar aquele copo que está desde ontem na pia? Não posso, amor, eu tenho TDAH. Olha, gente, abra o olho. Eu via quem morreu desde os 5 anos, eu devia ter TDAH ao triplo. Mas, na época, não tinha esse diagnóstico. Hoje, todo mundo tem TDAH. Você já levou o carro para consertar? Tem 3 semanas que ele está estragado. Calma, amor, eu tenho TDAH. Você que tome um ônibus, um táxi ou vá a pé. Né? Então, cuidado, porque o preguiçoso tem TDAH. Aquele que não quer se equilibrar espiritualmente tem TDAH. Daqui a pouco ninguém precisa tomar passe. Para que passe? Para que transmissão de energia boa se o cara tem TDAH? O que ele vai fazer com essa energia boa, com esse ectoplasma bom? Nada, porque o TDAH vai paralisar tudo. Então, tudo é respeitável, tudo é maravilhoso. Imagine hoje a medicina com tantos recursos. Já imaginaram quando a gente viveu na Terra e não tinha penicilina, anestesia, antibiótico? Já existiu essa época. E não é tão distante assim, não. Então, felizes de nós que vivemos numa época em que a medicina diariamente busca recursos para que vivamos melhor. Mas é preciso cuidado. É preciso cuidado para não nos fanatizarmos em relação àquilo que dizem. Lembram quando comer ovo era o fim da picada? Meu Deus, comer um ovo era morte física. Né? Eu me lembro do Luiz Fernando Veríssimo, ele adorava ovo. Quando disseram que ele não podia mais comer ovo, porque ele tinha colesterol alto, ele parou de comer. Aí passou-se uns anos, o ovo era maravilhoso. Então ele escreveu uma crônica maravilhosa em que ele dizia assim: Deus está me devendo todo o ovo que eu não espremi no arroz. Ele adorava o ovo em cima do arroz. Mas passou anos sem comer, porque o colesterol dele era alto, não podia. Hoje as pessoas brigam porque quem come 40 ovos por dia que tem saúde. Você olha para a mulher ou para o homem, dá medo de ver a aparência da pessoa, mas ela come 40 ovos por dia.